Bem, meus amigos, vamos lá. Podem abrir a Bíblia de vocês aí em Daniel 12, que é o capítulo que nós vamos estudar hoje. Daniel 12. E hoje nós vamos concluir o estudo do livro de Daniel. E a partir da semana que vem vamos iniciar o estudo do livro do Apocalipse. Mas por que a gente sempre começa com o livro de Daniel, né? Quando nós vamos estudar profecias escatológicas? Porque as profecias de Daniel, elas são a base para as profecias do Apocalipse. Então, quem acompanhar os estudos a partir da semana que vem vai entender as profecias, mas quem está acompanhando desde o livro de Daniel vai ter um entendimento maior. Muito bem, então já abriram a Bíblia de vocês aí em Daniel 12? Tá bem. Vamos fazer a oração então para a gente iniciar? Vamos orar? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por estarmos juntos, mais uma aula. Obrigado porque temos vida e saúde e temos o privilégio de podermos abrir a Tua palavra, estudar e entender aquilo que o Senhor nos revelou através do profeta Daniel. Hoje encerramos o estudo desse livro. Pedimos que essa aula seja uma bênção para todos nós, seja para o nosso crescimento e edificação da nossa fé. Perdoe todos os nossos pecados, Pai, te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo e desde já agradecemos por essas bênçãos também. Amém. Amém. Ok, meus amigos. Então, aqui na minha Bíblia, e na de vocês provavelmente deve estar assim, está aqui um título acima do capítulo 12, o seguinte título: O Tempo do Fim. Está assim a Bíblia de vocês? Sim. Os últimos tempos, as palavras seladas. Ok, do valor está um pouco diferente, mas está dentro do mesmo assunto, né? Então, hoje Sim. nós vamos falar sobre o tempo do fim. Eu vou compartilhar aqui com vocês o slide para facilitar aqui a nossa compreensão. Vou abrir aqui. Só um minuto. Muito bem. Então, Daniel 12 fala sobre o tempo do fim e hoje nós vamos entender, então, esse capítulo, ok? Começando aí pelo verso 1. Pegue aí sua Bíblia. Daniel 12, verso 1. Se alguém quiser ler, tá, para participar, ficar mais interativo, fique à vontade, tá? Alguém gostaria de ler? Eu leio. Pode ler, Valente. E, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Bem, então, olha só. Daniel 12, meus amigos, é um capítulo que trata dos últimos eventos antes do estabelecimento do eterno reino de Cristo, tá? Vocês perceberam aí que é, ele não identifica quem falou essas palavras? Quem foi que falou essas palavras aqui? Foi Daniel? Foi outra pessoa? Foi um anjo? Acredito que É, foi Deus. foi Deus? Veja, Daniel 12 é uma continuação de Daniel 11. Então, Daniel 11 termina no verso 45, né? Que diz assim: Armarás suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Nós estudamos até aqui com o pastor Sérgio Santelli, semana passada. E aí ele continua no
capítulo 12. Nesse tempo se levantará Miguel, ou seja, depois que aconteceu o que está no verso 45, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Deixa eu colocar aqui na tela. Tá aí. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Ok? Ok. Quem que falou, quem estava falando em todo o capítulo 11 de Daniel e que continua falando no capítulo 12? Volta aí a Bíblia de vocês para Daniel Gabriel. 10. Era Gabriel? Vamos ver. Daniel 10. Daniel 10 fala que Daniel teve uma visão. Nessa visão, ele teve quando ele estava ali à beira do Rio Tigre, né? E, e aí ele vê um ser. Você vê aí no verso 5 e 6. Esse ser, pela descrição, que é muito parecida com a lá de Apocalipse capítulo 1, eu acredito que é Jesus, esse que Daniel vê. Depois alguém começa a conversar com Daniel, a partir do verso 11. Veja o verso 10 também. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. E aí, esse que fala com Daniel continua falando. Depois, no verso 16, diz assim: Eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Verso 18: Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra os príncipes dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Olha agora o verso 21. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então vejam, esse ser que falava aqui com o Daniel no capítulo 10, e ele vai falar em todo o capítulo 11 e também no capítulo 12, em todo o capítulo 11 e também no 12, é um ser celestial. Isso daí fica bem claro, né? Que não é Miguel, porque ele diz aqui no final do verso 21 que ninguém estava com ele, ao lado dele, a não ser Miguel. Tá? E quem é Miguel, meus amigos, na Bíblia? Miguel é o arcanjo. E quem é o arcanjo Miguel? É Jesus Cristo. Tá? Não é o objeto do nosso estudo identificar quem é Miguel, mas eu posso garantir para vocês que Miguel é Jesus. Se alguém quiser mais informações, a gente pode conversar depois, lá no grupo ou no privado. Tá? E aí, esse ser celestial diz que iria lutar contra o príncipe dos persas. Isso aqui é uma analogia a Satanás, né? Porque quem estava por trás do príncipe dos persas, do rei do Império Medo-Persa, era Satanás. E também, depois ele disse que lutaria contra o príncipe da Grécia, também é uma analogia a Satanás, certo? Então, este ser era um anjo poderoso, que eu creio que seja o anjo Gabriel, como o Valões falou. Porque em toda a Bíblia a gente vê que quando Deus queria comunicar
algo muito importante para alguém, como, por exemplo, para Maria, né, a mãe de Jesus, quando Deus enviou um anjo para comunicar o nascimento de Jesus, ele enviou o anjo Gabriel, né? E a gente vê isso em outras partes da Bíblia. Então, independente de ser Gabriel ou não, era um anjo de Deus que falava com Daniel, que falou todo o capítulo 11, toda a profecia do capítulo 11 e que continua falando no capítulo 12, ok? Então, o que ele fala no capítulo 12, verso 1? Estamos no verso 1 ainda. Eu falei isso aqui só para você entender quem estava falando, tá? Então, ele termina o capítulo 11, no verso 45, e continua no verso 1 do capítulo 12. Nesse tempo, ou seja, depois que se cumprir o verso 45 de Daniel 11, e aí nós vimos no estudo passado que a profecia de Daniel 11 ainda falta se cumprir a sua parte final, desde o verso 40 até o 45, certo? Então, depois que se cumprir toda essa parte final aqui de Daniel 11, o que vai acontecer? Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que eu já identifiquei para vocês como Jesus Cristo, e eu só esqueci de explicar, né, que o arcanjo é o líder dos anjos, não que Jesus seja um anjo, mas ele é o líder dos anjos. E quando ele assume essa posição de líder dos anjos, ele então recebe o nome de Miguel, né, que o próprio anjo, que eu creio que seja Gabriel, chamou de o grande príncipe, tá certo? E aí, assim como o presidente do Brasil é o chefe supremo das Forças Armadas, mas não necessariamente é um militar, no caso agora, o presidente que nós temos é um militar, mas os anteriores não eram militares, né? E eles eram chefes supremos das Forças Armadas, mas não eram militares, assim também Jesus é o chefe supremo do Exército Celestial, mas não é um anjo. Ficou claro isso? Ficou claro? Jesus é o arcanjo Miguel, chamado também de o grande príncipe, né? Ele é o líder dos anjos, mas ele não é um anjo. Ele é o criador dos anjos. Então, Jesus não pode ser igualado a um anjo, porque foi ele próprio quem criou os anjos. Tá certo? Então, continuando. Miguel, defensor dos filhos do teu povo. Jesus é o defensor dos seus filhos, né? Defensor do seu povo. E então, quando Miguel se levantar, haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Esse se levantar de Miguel, de Jesus, é uma referência ao fim do tempo da graça, que nós costumamos chamar de fechamento da porta da graça. Jesus vai se levantar no santuário celestial e vai dizer: está feito, tá? Ou seja, Jesus encerrou a sua obra no santuário celestial como nosso advogado e também como nosso juiz, ok? Então, Jesus se levanta, encerra a sua obra, consequentemente, a oportunidade de salvação se encerra também, porque só pode haver salvação enquanto Jesus estiver sendo nosso advogado no santuário celestial, né? Sendo nosso sacerdote, intercedendo por nós diante do Pai. E aí, então, Jesus, ao se levantar e finalizar e dizer está feito, ele encerra, então, a sua obra e, consequentemente, acaba a oportunidade de salvação. Quem quiser saber mais detalhes sobre esse juízo, né, investigativo, que é a primeira fase do juízo divino, pode ir lá no meu canal, Levi Maia, e lá tem 2 sermões, que é a parte 1 e a parte 2. O tema lá é o Grande Juízo Investigativo. E lá você vai ter várias informações sobre essa obra de Jesus como nosso juiz, né? Como aquele que julga o povo de Deus.
a primeira fase do juízo, que são 3 fases, tá bom? Então, depois que Jesus encerrar a sua obra no santuário celestial, haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, ou seja, nesse tempo de angústia, será salvo o teu povo, o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Todo aquele que for achado escrito no livro. Nós vamos já ver que livro é esse. Então, olha só. Lá em Jeremias 30, versos 6 e 7, e aí eu peço que você marque aí Daniel 12, e vá lá para Jeremias, lá fala de um tempo de angústia, que nós conhecemos como a angústia de Jacó. Essa angústia de Jacó, meus amigos, é uma referência àquele momento da vida de Jacó em que ele lutou com Deus, né? Ele passou a noite em oração, e aí quando Deus apareceu pessoalmente, ele pensou que era um estranho, começou a lutar com Deus, e lutou até o amanhecer, né? E nesse momento Deus mudou o nome de Jacó para Israel, tá? E por que Jacó estava angustiado? Primeiro porque ele ele não tinha a certeza do perdão de Deus. Jacó tinha 20 anos antes, ele tinha recebido a bênção da primogenitura, usando do engano, né, da mentira. Então ele fugiu para que o seu irmão não tirasse sua vida. E Jacó, então, a Bíblia não registra que ele havia se arrependido desses pecados, mas se ele não tinha se arrependido até ali, naquele dia ele se arrependeu, com certeza. Aquele dia marcou a conversão de Jacó, né? E tanto que Deus mudou o seu nome, mostrando essa mudança, né, na sua vida. E também o fato de que o seu irmão estava vindo para tirar a sua vida, né? Ele sabia que seu irmão estava vindo com 400 homens e ele vinha para se vingar, né? Ele vinha para matar Jacó. Então foi isso que levou Jacó a esse tempo de angústia. Da mesma forma, o povo de Deus passará por esse tempo de angústia, tá? Mas vamos ler aqui o texto. Jeremias 30, versos 6 e 7. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como aqui está dando a luz, e porque se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Então, vejam aqui, o profeta Jeremias, ele fala de um tempo de angústia para Jacó, e aqui Jacó, ele representa o povo de Deus, então haverá um tempo de angústia para o povo de Deus, mas esse povo de Deus, esse povo, né, o povo de Deus, será livre dela, será livre dessa angústia, né? E aí nós vamos ver quando é que isso vai acontecer. Para isso nós vamos usar esse diagrama profético aqui, meus amigos. Passando tudo aqui. Ok. Então, partindo aí da esquerda para a direita, né? Estamos aqui hoje e num futuro bem próximo nós teremos o fechamento da Porta da Graça, que está descrito aí em Daniel 12:1, que nós acabamos de ler, quando Miguel vai se levantar. Mas antes do fechamento da Porta da Graça, algumas coisas irão acontecer. Essas coisas aqui nós vamos ver mais claramente no livro do Apocalipse, tá bom? Então aqui eu vou só citar, e aí só se vocês tiverem alguma dúvida, assim, quiserem perguntar, tá? Podem perguntar, mas nós vamos nos aprofundar quando nós estudarmos o livro do Apocalipse. Então, antes do fechamento da Porta da Graça acontecer, ou seja, quando Jesus terminar a sua obra
como nosso sacerdote e sumo sacerdote no santuário celestial, haverá a chuva serôdia, que vai ser o derramamento do Espírito Santo, ok? Onde o Espírito Santo será derramado em toda a sua plenitude. E esse derramamento especial do Espírito Santo vai conceder, o Espírito Santo vai dar poder para que os filhos de Deus testemunhem ao mundo todo. Então, lembra daquela profecia lá que Jesus falou, lá em Mateus 24:14, que o evangelho seria pregado a todo mundo, para testemunhar a todas as nações, então viria o fim? Pois é com esse objetivo que o Espírito Santo vai ser dado agora em toda a sua plenitude, tá certo? Isso a Bíblia chama de chuva serôdia. E então o povo de Deus vai pregar ao mundo inteiro, e as pessoas que forem aceitando vão se unir a eles e vão pregar para outras pessoas, e assim o evangelho vai chegar a todas as pessoas no mundo todo. Ok? Também, nesse tempo, haverá o decreto dominical. Nós vamos ver isso mais claramente lá em Apocalipse 13, onde por meio de um decreto, as pessoas serão obrigadas, entre aspas, né, serão provadas, né, vamos dizer assim, para guardar um falso dia de guarda, não aquele que foi estabelecido por Deus. Nesse tempo haverá o alto clamor, que é exatamente essa pregação do evangelho a todo mundo, e também Satanás fará uma falsa volta de Jesus, ou seja, ele vai imitar a volta de Jesus, tá? E isso será um engano mundial, né? E o interessante é o seguinte, que todas as religiões, as grandes religiões, elas aguardam alguém. Então, os cristãos aguardam Jesus, os, os judeus aguardam o Messias, os budistas aguardam o... Não lembro agora, mas eu fiz esse estudo há um tempo atrás. Um é o Maitreya, e aí tem os nomes lá. Mas todas as grandes religiões aguardam alguém, a chegada de alguém. E as pessoas que não estiverem firmadas na palavra de Deus, elas vão reconhecer que esse que elas aguardam é Satanás. Só que Satanás não vai aparecer como ele é. Ele vai se passar por Jesus. Então, essa falsa volta de Jesus, ela acontece antes do fechamento da porta da graça. Ok? O muçulmano aguarda Jesus também. Na verdade, Valões, não é Jesus que eles aguardam eu não lembro agora, eu vou procurar, eu vou me informar novamente, mas é um outro nome que eles dão, tá bom? Eu não lembro agora. Alguém pode ajudar aí quem está com o Galaxy A71, está dizendo que está sem áudio. Alguém pode falar aí no chat aí com ela e explicar como fazer, por favor? Bem que até saiu, né? Bem, vamos lá. Meus amigos, acontecendo tudo isso, e tudo isso vai acontecer mais ou menos na mesma época, no mesmo período, e eu creio que não vai ser algo muito demorado, ou seja, não vai se estender por muito tempo isso. Acontece o fechamento da porta da graça, cessa a oportunidade de salvação a todas as pessoas, porque todos já tiveram a oportunidade de conhecer o verdadeiro evangelho e de tomar a sua decisão, ok? E então virão as 7 pragas ou os 7 flagelos que nós vamos estudar lá no livro do Apocalipse, Apocalipse 16.
será decretado agora um decreto de morte, ou seja, dizendo que os cristãos, né, os seguidores de Cristo, eles devem ser mortos. É isso que vai levar os cristãos a passarem pela angústia de Jacó, assim como Jacó temeu pela sua vida, né? Assim também os cristãos vão temer pela sua vida por causa desse decreto de morte. E eles vão também ficar angustiados por também não terem a certeza da sua salvação, não terem a certeza do perdão, porque nesse tempo nós vamos viver sem a intercessão de Jesus, tá? Então tudo isso vai levar o povo de Deus a essa angústia, mas Deus, né, vai livrar o seu povo, Deus vai livrar os salvos, e então é nesse momento que Jesus volta. E aí você vê aí a segunda vinda de Jesus. Depois, depois da volta de Jesus, passam-se 1000 anos, e então iniciará, né, a eternidade na nova terra. Claro, existem outros eventos aí que acontecem, mas não tem condição de entrarmos em todos os detalhes, porém, a partir de sábado agora, nós vamos iniciar um novo estudo aqui na classe bíblica, todos os sábados à tarde, tá bom? A não ser que aconteça alguma coisa que me impeça, mas senão nós teremos estudo todo sábado à tarde. E tudo isso aqui nós vamos estudar, segundo a vinda de Jesus, os 1000 anos, a nova terra, o que acontece nos 1000 anos, o que acontece depois dos 1000 anos, tá bom? Tudo isso nós vamos estudar. Então eu convido você desde já para que você faça planos para estar, para participar dessas aulas todos os sábados à tarde. Então não marque mais nada nos sábados à tarde. E sábado agora nós vamos estudar a lição 1 com o tema A Verdade sobre a Bíblia Sagrada. Então nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre ela mesma, qual a importância da Bíblia para a nossa vida e com que objetivo nós devemos estudá-la, tá bom? Então voltando aqui, meus amigos, então nós temos esse diagrama profético aqui, nós vamos passar agora voltando aqui para o verso 1, porque a parte final diz assim, que será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Que livro é esse? É o livro da vida, meus amigos. E aí você tem aí duas referências bíblicas, né? Apocalipse 3:5 e Apocalipse 20:15. Apocalipse 3:5, se você conseguiu encontrar aí, diz o seguinte: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então veja, o vencedor tem o seu nome inscrito no livro da vida. E esse nome jamais será apagado, disse o próprio Jesus. Capítulo 20, verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então veja, o vencedor é aquele que tem o seu nome inscrito no livro da vida. E os perdidos não têm o seu nome inscrito no livro da vida, porque aqui diz que quem não tiver o seu nome inscrito vai ser lançado dentro do lago de fogo. Então, aqueles que tiverem o seu nome inscrito no livro da vida serão salvos. É o que diz aqui no verso 1 de Daniel 12. Tá? Eles serão salvos desse tempo de angústia, porque quando os ímpios chegarem para tirar a vida do povo de Deus, a vida dos cristãos, e eles terão essa permissão por meio desse decreto de morte, é nesse momento que Jesus volta e então livra o seu povo. E aí a cena se inverte. Os perseguidos, né, que são o povo de Deus, são libertos, né? E agora quem passa a ter angústia, né, são os perdidos, porque
vão acontecer várias coisas, muitos vão morrer, né, por causa do sexto flagelo, e aqueles que permanecerem vivos verão Jesus voltando, e a Bíblia diz que eles mesmos pedirão a morte. Tá certo? Ok, vamos para o verso 2 agora. Daniel 12, verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então aqui, meus amigos, está descrevendo duas ressurreições, tá? Quando diz os que dormem no pó da terra, quando a Bíblia fala de dormir, ela está se referindo à morte, tá? Porque na Bíblia a morte é comparada a um sono, tá? Nós vamos ter um estudo lá no outro estudo bíblico, né? Sobre a morte, a verdade sobre a morte. É muito importante que você participe desse estudo. Então, aqueles que dormem no pó da terra ressuscitarão, ou seja, aqueles que morreram ressuscitarão. Só que em dois momentos diferentes, uns para a vida eterna. Quando é que vai acontecer essa ressurreição? Quando Jesus voltar, segundo 1 Tessalonicenses 4:16, ele vai dar a ordem para que os salvos ressuscitem, aqueles que morreram em Cristo ressuscitem. Essa ressurreição é chamada ressurreição da vida, segundo João 5:28 e 29. Por que ressurreição da vida? Porque o povo de Deus vai ressuscitar para viver eternamente. Por isso que diz aqui, uns ressuscitarão para a vida eterna, mas outros vão ressuscitar não para a vida eterna, mas para a vergonha e horror eterno. Esses aqui são os ímpios, é claro, né? Eles vão ressuscitar num segundo momento para receberem a morte eterna. Mas, em especial, segundo João 5:28 e 29, que eu citei, mas segundo Daniel 12:2, essa aqui não é a ressurreição dos ímpios ainda, de todos os ímpios, que vai acontecer só depois dos 1000 anos. É uma ressurreição especial, tá? Que vai acontecer também na volta de Jesus. Olha só o próximo texto. Abrem-se as sepulturas e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Daniel 12:2. Até quantos o traspassaram? Apocalipse 1:7. Os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, ou seja, aqueles que participaram da morte de Cristo. E os mais severos inimigos da verdade ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Então, se você quiser ler esse texto aqui em Apocalipse capítulo 1, verso 7, você pode procurar aí na sua Bíblia. Diz o seguinte: Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Então, Jesus é aquele que vem com as nuvens. Quando ele vier, todo o olho verá, todos o verão. Então, não existe essa história de arrebatamento secreto. Tá? Isso daí nós vamos estudar quando estudarmos sobre a volta de Jesus, no outro estudo bíblico. E diz assim, até quantos o traspassaram. Ou seja, até aqueles que traspassaram Jesus, aqueles que participaram da morte de Jesus, eles também vão ver Jesus voltando. Essa é uma ressurreição especial. E esse grupo, meus amigos, é o único grupo de pessoas, de seres humanos, que vai passar por 3 mortes. A Bíblia fala de 2 mortes: a morte temporal, que é essa agora, e a morte eterna, que é no lago de fogo e enxofre. Mas esse grupo vai passar por 3 mortes, porque eles vão ressuscitar na volta de Jesus. Depois eles vão só para contemplar Jesus voltando e o povo de Deus recebendo a honra dada por Jesus, né? Depois eles morrem juntamente com os outros ímpios
e eles vão ressuscitar depois dos 1000 anos para morrer eternamente. Então, é o único grupo de pessoas que vai passar por 3 mortes. Mas, em geral, os perdidos vão passar por 2 mortes, né? Vamos para o verso 3 agora. Daniel 12, 3. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Então, meus amigos, aqueles que forem sábios nesse tempo, eles vão resplandecer, ou seja, vão brilhar como o fulgor, como o brilho do firmamento. E os que muitos conduzirem à justiça também vão resplandecer como as estrelas, sempre eternamente. Então, veja, aqui fala dos sábios e dos que conduzirem muitas pessoas à justiça. Quem são os sábios? Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, os sábios são todos aqueles que temem ao Senhor, que temem a Deus. E quem são os que muitos conduzem à justiça? São os missionários, são os pregadores do Evangelho. Ok? Eu já conduzi algumas pessoas a Jesus, né? Graças a Deus eu tive esse privilégio. E você pode fazer isso também. Você pode passar para outras pessoas aquilo que você está aprendendo na palavra de Deus, tá? E assim ajudar essas pessoas a terem a terem um encontro com Jesus e entregarem a vida a Jesus, tá bom? Então, aqueles que forem sábios e os pregadores do Evangelho, eles resplandecerão para sempre, né? Como o brilho do firmamento, o brilho do céu, como o brilho das estrelas. E isso eternamente. Vamos para o verso 4 agora. Se alguém quiser perguntar, fica à vontade, tá? Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, veja, o livro de Daniel, ele foi um livro especialmente escrito para o tempo do fim. O próprio anjo falou isso para Daniel. Daniel encerra as palavras, ou seja, termina o livro, sela ele, ou seja, o selo ali representa ali que lembra da ressurreição de Jesus, né? Quando a guarda romana foi enviada para vigiar ali o túmulo de Jesus, e a Bíblia diz que eles selaram com o selo romano, né? O túmulo de Jesus, ou seja, eles selaram ali para que ninguém abrisse, ninguém tirasse a pedra que fechava o túmulo de Jesus. Então, o selo ele tem essa função. Então, o livro de Daniel ficaria selado até quando, meus amigos? Até ao tempo do fim. Depois que o tempo do fim encerrasse, o que aconteceria? Muitos o esquadrinharão, ou seja, muitos estudariam o livro de Daniel e entenderiam, porque diz, e o saber se multiplicará. Olha só que interessante, né? O livro de Daniel só seria plenamente entendido depois do início do tempo do fim. E aí nós vamos ver quando é que iniciou o tempo do fim, tá bom? Versos 5 e 6. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, ou seja, outros dois anjos, né? Um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que é aquele que Daniel viu lá no capítulo 10, tá? Que eu acredito seja Jesus Cristo. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Olha só, a pergunta do anjo para Jesus foi: quando se cumprirão estas maravilhas? Uma regrinha aí de interpretação de texto. Quando se usa a palavra estas, ele está se referindo àquilo que está mais próximo.
Quando ele usa a palavra aquelas, o autor, quem escreveu, quem falou, está se referindo àquilo que está mais longe, ok? Então, a pergunta do anjo foi: quando se cumprirão estas maravilhas? Aí você procura o que está mais próximo. O que está mais próximo é o que está no verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então o anjo quis saber quando se cumprirão estas maravilhas, ou seja, quando é que as pessoas vão esquadrinhar, vão estudar o livro de Daniel e vão entender, e quando é que o saber vai se multiplicar, ou seja, o saber a respeito do livro selado, né, o livro de Daniel. Então, qual é a resposta? Vamos ver. Ouvi o homem vestido de linho, no verso 7. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso, ou seja, que isso, aquilo se cumpriria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Então veja, respondendo à pergunta do anjo, Jesus responde o seguinte, que isto, ou seja, que isso, né? Ou seja, aquelas maravilhas se cumpririam quando? Foi a pergunta do anjo. Que maravilhas? Muitos esquadrinharão o livro de Daniel, o saber se multiplicará. E isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Opa, nós já vimos esse período em outra profecia de Daniel. E nós vimos que esses 3 tempos e meio, ao fazermos o cálculo, né? Um tempo é 1 ano, 2 tempos, 2 anos, metade de um tempo, metade de um ano. O mês profético tem 30 dias, você faz a conta aí, a multiplicação dá 1.260 dias, que são os 1.260 anos de supremacia papal. Ou seja, o período em que o poder papal pôde, né, perseguir o povo de Deus. 1.260 anos. Então, quando se iniciou o tempo do fim? Voltando lá para o verso 5, desculpe, verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Depois do tempo do fim, aí sim muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. E aí, de acordo com a resposta de Jesus para a pergunta do anjo, o tempo do fim seria depois dos 3 tempos e meio, ou seja, depois dos 1.260 anos proféticos, né? E quando é que se encerrou os 1.260 anos de supremacia papal? Nós já vimos em outros estudos, em 1798. Então, o tempo do fim, meus amigos, ele inicia a partir, ele começa, né, em 1798. Então, seria a partir de 1798, depois que o Papa Pio VI foi preso ao mando de Napoleão Bonaparte, né? Isso daí no tempo da Revolução Francesa. Então, a partir dali, o livro de Daniel deixaria de ser um livro selado, seria estudado e entendido. E olha só o finalzinho do verso 7, diz: e quando se acabar a destruição do povo do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Essa destruição do poder do povo santo aconteceu exatamente durante os 1.260 anos de supremacia papal. Foi o tempo em que o poder papal perseguiu o povo de Deus, tá? Mas depois de 1798, essa perseguição encerrou. Ok? Versos 8 a 10 agora, estamos caminhando para a parte final já, nós já vamos encerrar. Eu ouvi, porém não entendi, Daniel fala, né? Então eu disse, meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados,
mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então, aqui, novamente, Daniel disse no verso 8, né, que ele não tinha entendido. Claro, o anjo mesmo já tinha falado que aquilo eram coisas que se referiam a um futuro muito distante, né? Então, normal Daniel não ter entendido. Então, o anjo, ele novamente fala: Daniel, estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. E depois ele diz: muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Ou seja, está falando do povo de Deus. O povo de Deus foi purificado, foi embranquecido e provado por meio da perseguição que teve esse período de duração de 1260 anos. Ok? Vamos agora para o verso 11 e 12. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Opa, aqui aparecem dois tempos proféticos, ok? 1290 dias e 1335 dias. Quando foi que esse tempo profético se cumpriu, se é que ele já se cumpriu? Vamos ver. Primeiro você tem que identificar o início desses dois períodos, tá bom? O próprio anjo fala, ó, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e for posta a abominação desoladora. Esses, isso daí já tinha sido falado, né, em Daniel capítulo 8, verso 11, e Daniel 11, verso 31, de um poder que tiraria o sacrifício diário e que colocaria a abominação desoladora. E nós já identificamos, quando estudamos Daniel 8 e Daniel 11, que esse poder é o poder papal. Então, quando o poder papal recebesse poder para tirar o sacrifício diário, ou seja, para se colocar no lugar de Jesus Cristo, que é o nosso sacerdote, e para estabelecer a abominação desoladora, então haveria um tempo profético de 1290 dias, 1290 anos, né? Porque nós vimos que em profecia um dia equivale a um ano. E que bem-aventurado, ou seja, feliz, seriam os que esperassem e chegassem até 1335 dias. Então vamos entender esses dois tempos proféticos. Aqui você vê, na linha do tempo aqui, olhem para essa parte, deixa eu ver se eu consigo usar o mouse aqui, eu acho que vocês conseguem ver aí o mouse, né? Me digam aí se vocês conseguem ver o cursor do mouse. Me ajudem aí. Sim, dá para ver. Ok. Obrigado, Valonge. Então, veja. Aqui nós temos o período maior de 1260 anos, que nós já estudamos e entendemos, que começou no ano 457, com o decreto de Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém, e foi até 22 de outubro de 1844, quando Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial, para iniciar sua purificação, e assim começou o juízo investigativo. 1200, desculpa, 2.300 anos, tá? Desculpa. 2.300 anos. Essa é a profecia de maior tempo do livro de Daniel e de toda a Bíblia, tá? E as outras profecias estão dentro dela. As outras profecias de tempo de Daniel estão dentro dela. Aqui, ó, começando pela profecia das 70 semanas, foi o tempo de graça que Deus deu para os judeus, que durou 490 anos, né? Terminou no ano 34 depois de Cristo, com a morte de Estevão e o fim de Israel como nação eleita, tá? E aqui tem os desdobramentos, né, dessa profecia.
Aqui, na última semana, Jesus foi batizado. No meio da semana, Jesus morreu. E no final da semana, então, é quando Estevão se tornou o primeiro mártir cristão. Passaram-se 490 anos, faltavam, então, mais 1.810 anos para completarem os 2.300 anos. E aí é quando chega em 1844. Ok? Isso aqui nós já estudamos, só para relembrar. Mas e os 1.290 anos e os 1.335 dias? Quando é que eles se iniciam? Primeiro vamos ver aqui um segundo período que nós já estudamos, que foi o de 1.260 anos, que foi o período de supremacia papal, que começou em 538, quando Justiniano, o imperador do Império Romano Oriental, ou Império Bizantino, derrotou os ostrogodos e concedeu, assim, derrubou a última tribo resistente ao papado, né, daquelas 3 tribos arianas, e por decreto, né, o decreto justiniano, ele concedeu poderes ao Papa, tá? Por isso que a contagem começa aqui em 538. Soma-se mais 1.260 anos, vai terminar em 1798. O que aconteceu em 1798? A prisão do Papa Pio VI, e assim foi quebrado o poder papal. Foi dada a ferida de morte, né? Agora, os 1.290 anos começam quando? Segundo a própria profecia aqui, no tempo em que o sacrifício diário for tirado e for posta a abominação desoladora. Apesar do poder, do tempo de supremacia papal ter iniciado em 538, mas 30 anos antes, em 508, aconteceram alguns eventos que foram importantes para que o Papa assumisse todo o poder aqui em 538. Ou seja, no ano 508, nós vamos já ver as coisas que contribuíram para que o Papa iniciasse aqui a, a, a tomada do poder, vamos dizer assim, e, em especial, o que aconteceu aqui em 508, meus amigos, foi a união do poder papal com o poder civil, com o poder usando, né, a força militar do Estado, ok? E aí é a partir daqui, então, que se conta essas duas profecias. Foi aqui que foi posta, desculpa, foi tirado o sacrifício diário, porque aqui surge a figura do Papa, que toma o lugar de Jesus, e é aqui que foi posta a abominação desoladora pelo poder papal. E é aqui que começa a contagem dos 1.290 anos, né? Dias proféticos, anos literais. Somando 1.290 dias, vai terminar também em 1798. Então, o que diz a profecia? Olha aí para a sua Bíblia. No verso 11, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e for posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias, ou seja, depois que fosse tirado o sacrifício diário, fosse posta a abominação desoladora, passaria um período de 1.290 anos, que terminou em 1798, juntamente, o mesmo fim da profecia dos 1.260 anos, ok? Mas os 1.335 anos proféticos, que está no verso 12, bem-aventurado que espera e chega até 1.335 dias, ele não termina em 1798, ele passa e ele termina onde? Em 1843. Aqui está indicando 1844, mas na verdade foi 1843, um ano antes do evento profético que aconteceu em 1844. Tá bom? Olha aqui embaixo que diz: embora o anjo não tenha especificado para Daniel o ponto inicial dos 1.335 dias,
o contexto sugere que ele seja o mesmo período, o mesmo ponto inicial, aliás, dos 1.290 dias, tá? Então, o anjo dá o início do período dos 1.290 dias, não dá dos 1.335. Mas o contexto sugere que é o mesmo ponto inicial, tá bom? Agora, leiam comigo esses textos. Alguém pode ler aqui para mim, porque não está aparecendo aqui para mim, tem uma barra aqui na frente. Alguém pode ler pelo menos essa primeira frase Para aí? mim também tem uma barra. Também está aparecendo a barra para vocês? É. Dá para eu ler? Ai, tá aparecendo a barrazinha, ó. Tá bom, deixa. Agora aumentou, foi tudo. Vamos lá, eu vou tirar aqui, aí eu vou ler o início. Diz assim, ó, uma análise da história do cristianismo revela que vários passos importantes ocorreram entre os séculos IV e VI no processo pelo qual a Igreja Romana tornou-se cada vez mais influente em questões seculares. Ou seja, entre os séculos IV e VI, ocorreram várias coisas importantes que levaram a essa grande influência da Igreja Romana. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui com o compartilhamento. Nós já estamos indo para a parte final, tá, meus amigos? Já vamos concluir. Aqui, continuando. Esse processo culminou na união entre a Igreja e o Estado, que eu falei para vocês, que aconteceu em 508. No tempo de Constantino, o cristianismo obteve liberdade de culto, tornando-se uma das religiões oficiais do Estado. Isso aqui foi importante. O que mais? Os imperadores subsequentes avançaram mais e mais na direção de transformar o cristianismo na religião exclusiva do Estado. Também foi importante. O que mais? Após o saque de Roma pelos visigodos em 410, Agostinho escreveu sua famosa obra A Cidade de Deus, na qual ele expôs o ideal católico de uma igreja universal em controle de um Estado universal, provendo a base teocrática para o papado medieval, ou seja, o papado dos 1.260 anos. Também foi importante. Continuando, a conversão de Clovis, rei dos francos, foi um evento muito significativo em prover a unificação da Europa Ocidental para apoiar o papado durante a primeira metade da Idade Média. Então, a conversão de Clovis foi outro ponto importante. E, fechando, a Guerra de Clovis contra os visigodos arianos e sua vitória sobre eles em 508 representa um passo importante em prover um exército efetivo para a Igreja Católica Romana punir os hereges, entre aspas. Ou seja, foi em 508 que, pela primeira vez, a Igreja Católica pôde usar a força de um exército, ou seja, do poder civil, né? E assim foi dada início à união entre Igreja e Estado. Ok? E quem foi que deu o seu exército para a Igreja Católica Romana foi Clovis. Por isso que a conversão dele foi tão importante. E foi ele quem tornou a figura do bispo de Roma importante também para as outras nações ali da Europa. No século VI, que é nos anos 500, né, o papado se tornou firmemente estabelecido. Fixou-se a sede de seu poderio na cidade imperial, Roma, né, e declarou-se ser o bispo de Roma a cabeça de toda a igreja. O paganismo cedera lugar ao papado. O dragão dera à besta o seu poder e o seu trono e grande poderio. Apocalipse 13:2, nós vamos estudar ainda. E começaram então os 1.260 anos da opressão papal preditos nas profecias de Daniel e Apocalipse. Então, meus amigos, o que nós podemos entender aqui é que aqueles dois períodos eles iniciam 30 anos antes do início desses 1.260 anos da opressão papal, que começaram em 538. Então, 30 anos antes, 508. Então, esses dois períodos proféticos aqui de Daniel 12, 11 e 12, eles têm a sua conta, a sua contagem a partir do ano 508.
E por que que é bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias, meus amigos? E, como eu falei para vocês, isso se cumpriu em 1843, um ano antes de 1844. Porque quem chegou até 1843 viveu o período de fugiu a palavra agora, de reavivamento espiritual, de estudo profundo das profecias de Daniel e Apocalipse, de espera, de aguardo da volta de Jesus. Então, por isso que eles foram bem-aventurados, eles foram felizes, quem chegou até 1843 e pôde participar desse grande reavivamento espiritual que aconteceu principalmente ali nos Estados Unidos. E aí, meus amigos, esse é o último verso, e assim nós vamos concluir o nosso estudo de hoje. Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Quando o anjo disse para Daniel que ele descansaria, como nós falamos anteriormente, a morte na Bíblia é comparada a um sono. Então o anjo disse, Daniel, aqui Daniel já estava bem velhinho, né? Daniel, segue o teu caminho até o fim, você vai descansar, você vai morrer. E ao fim dos dias, e esse fim dos dias aqui, ele vai findar na volta de Jesus, te levantarás para receber a tua herança. Ou seja, naquela ressurreição que vai acontecer, nesse dia aqui, ó, quando Jesus voltar, Daniel vai receber a sua herança. Então, todo o trabalho de Daniel, todo o seu esforço, toda a sua dedicação, né, toda a sua vida que foi dedicada à obra de Deus, vai ter a sua recompensa quando Jesus voltar. A recompensa não é logo depois da morte, meus amigos. Aqui nós podemos entender isso, mas tem outros versos da Bíblia que mostram isso muito mais claramente. Mas o que eu quero trazer aqui para a nossa vida é o seguinte: quando nós morrermos, ou se não morrermos, se nós estivermos vivos quando Jesus voltar, qual será a nossa recompensa? Será que nós estaremos preparados, como Daniel, para receber a nossa herança das mãos de Jesus? Ou será que a nossa recompensa vai ser a morte eterna? Então, meus amigos, que nós possamos dedicar a nossa vida a a vivermos uma vida de compromisso ao lado de Deus, andarmos com Jesus como Enoque andou, como Abraão andou, como Noé andou, como Davi andou, e que nós possamos dedicar a nossa vida também para servir aos outros, amando o nosso próximo como a nós mesmos, que nós possamos também compartilhar com eles a palavra de Deus, para que eles também possam conhecer esse Jesus que nós conhecemos e para que possam entregar a vida a Jesus e para que eles também sejam salvos, especialmente aqueles que fazem parte da nossa família, aqueles que estão mais próximos de nós, aqueles a quem nós amamos. Porque eu tenho certeza que você não quer receber essa herança sozinho, você não quer ir para o céu sozinho, mas você quer ir com toda a sua família. Então, seja a luz da sua família, seja a luz da sua casa. Então, se os outros não querem saber de Deus, seja você essa luz ali na sua casa, no meio da sua família, e ajude os seus familiares a conhecerem Jesus também, para que eles possam também entregar a vida a Jesus. Então, meus amigos, nós possamos, nesse grande dia, né, no dia da volta de Jesus, quando formos levados para o céu, possamos nos encontrar com o profeta Daniel e ouvir dele as palavras, né, ele contando as histórias, aquilo que ele passou, que está registrado aqui no seu livro, outras coisas que não estão registradas aqui, mas vai ser muito bom nós podermos conversar com esse grande homem de Deus que deixou um livro tão importante para os dias de hoje,
como é o livro de Daniel, né? Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. E nós vamos orar agora encerrando. Depois, quem quiser comentar alguma coisa, ou quem quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, pode ficar à vontade, tá bom? Lembrando que esses últimos dias nós iniciamos um movimento de oração lá no projeto de oração lá no grupo. Então, se vocês tiverem pedidos, eu vi que o Valon já enviou o pedido dele. Se tiverem outros pedidos, podem enviar lá, que nós vamos orar todos os dias por eles. E vocês podem orar também por esses pedidos que estão ali, tá bom? Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais um estudo que fizemos da Tua Santa Palavra e estamos felizes, Senhor, por estarmos encerrando o livro do profeta Daniel e obrigado por todo o ensinamento que foi dado, foi concedido a nós nessa aula, desse pequeno capítulo, mas que ainda levamos aí mais de uma hora para estudar, mas eu espero que tenha sido proveitoso para aqueles que estão acompanhando agora ao vivo, que seja proveitoso para aqueles que vão acompanhar depois. E que nós possamos, meu Deus, dedicar a nossa vida ao Senhor, dedicar a nossa vida à Tua obra, que nós sejamos aqueles sábios que vão resplandecer com o fulgor do firmamento, que nós sejamos aqueles que vão conduzir muitos à justiça, que resplandecerão como as estrelas sempre e eternamente. Que nós sejamos a luz para a salvação daqueles que estão ao nosso redor, especialmente dos nossos familiares. E quando Jesus voltar, nós possamos receber dele a recompensa juntamente com o profeta Daniel e que os nossos amados também possam receber esta recompensa das mãos do Senhor Jesus. Louvamos o Senhor Jesus por tudo que fez por nós e por ter deixado todas essas revelações do futuro de forma antecipada, o que faz com que nós tenhamos a plena certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus, que o Senhor é um Deus verdadeiro, porque o Senhor tem a capacidade de revelar o futuro. E é esse Deus que nós devemos amar e servir. Que nós possamos, então, te amar e servir todos os dias da nossa vida. Abençoe nossos amigos, seus familiares, entrego nas suas mãos suas necessidades, suas dificuldades também, e que o Senhor nos guarde até o nosso próximo encontro, ou no sábado, ou na quinta que vem. É no nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém. Bem, meus amigos, muito obrigado pela companhia de vocês. Eu estou me despedindo aqui, mas é só para encerrar aqui a gravação do YouTube, tá? Para dar tempo aqui, mas se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, ou quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Tá bom? Alguém gostaria de falar?